Estou na mais antiga vila do estado de São Paulo. A vila de Paranapiacaba, fundada pelos ingleses. A fundação de Paranapiacaba está datada ainda há 2 séculos, 1867. Os ingleses, na época, tinham a tecnologia. O estado de São Paulo começava a se formar como uma grande potência. A potência do café, a potência agrícola. A ferrovia era o principal, se tornava o principal eixo, a principal rota de entrada dos alimentos e principalmente do café no Brasil. Os barões do café moraram aqui. A história de Paranapiacaba, ela é tão antiga quanto essa locomotiva que vocês estão vendo. A vila acabou servindo de abrigo, foi uma cidade dormitório. Paranapiacaba começava a receber trabalhadores quase que naquela época escravos. 1867 estava formada a vila de Paranapiacaba. Essa vila, vários túneis foram construídos, todos eles existentes, alguns deles aterrados até hoje, não existem mais, mas ainda estão aqui na vila. Na época em que eu apresentava o Balanço Geral, o próprio povo falou: Geraldo, conte essas histórias de fantasmas, porque depois que os ingleses foram embora, depois da queda do café, depois que a ferrovia já não se tornava mais o eixo importante da economia, histórias pitorescas, histórias de fantasmas, marcaram a vila de Paranapiacaba durante décadas, mas ninguém tinha coragem de contar na televisão. E na época, você que acompanha o Geraldo Luiz hoje no Domingo Show, desde a época do Balanço Geral, você sabe que a marca do Geraldo eram as histórias de fantasmas. E desde o começo do Domingo Show, você está pedindo: Geraldo, volte com essas histórias. Eu voltei a Paranapiacaba para rever personagens e para checar 2 histórias. Segundo a história e segundo a lenda, corpos de escravos foram aqui enterrados. Quem não se lembra do túnel dos mortos? Não dá para descrever a sensação. Não dá. Dona Francisca, tá bom aqui, Dona Francisca. Veja agora aqui no meio, entrando no meio. Veja, o que você está vendo aqui é a história escondida do Brasil. Por aqui no século passado. Agora, vai descendo. Isso, meu câmera, desce. Vocês estão vendo por aqui trens do século passado. Transportavam principalmente o café. O alimento chegava aqui. Todo mundo na época falou: você tá louco de contar histórias de fantasmas. Fantasmas não existem. Ok, mas a história existe. E aqui em Paranapiacaba, onde eu volto, que saudade, Paranapiacaba. Ainda tem muitas histórias que o Balanço Geral, na época que eu apresentava, não contou e que agora eu vou contar. Quem não se lembra, antes de eu falar do túnel, uma senhora que falou: olha, você tem que procurar essa senhora. Você tem que chegar em Paranapiacaba, Geraldo Luiz, e procurar a Dona Francisca. Dona Francisca, esse trem que nós estamos vendo agora, a história que a senhora vai contar, a senhora sabe que muita gente não vai acreditar. Eu acredito, eu sei que não vai acreditar, mas essa história é quase real. É real, porque quando é sexta-feira que... Preste atenção, por favor, meu câmera aqui. Preste atenção no que essa mulher vai contar. Se você vai acreditar ou não. Quando é sexta-feira, o trem cometa aparece, né? O Big Ben badala lá, eu vou para a estação, né? Esperar eles chegarem. E o trem vem lindo, maravilhoso, né? Os barões do café descem, né? As portas se abrem, os barões do café descem. Tudo no terno risca de giz, no chapéu Panamá, né? A Dona Francisca, uma mulher que contava as histórias, mas que, segundo ela também ouvia fantasmas. Aqui assim você coloca assim. Não. Você vai ouvir, mas depois que tiver bem silêncio. Total silêncio.
Histórias verídicas ou não, mas isso mexe com o imaginário de todos. Histórias que o povo conta.